Mas, queridos, eu quero compartilhar uma palavra hoje para o seu coração. Eu creio que é uma palavra que tem muito a ver com o momento que a igreja brasileira está vivendo. Eu creio que é algo que vai de encontro a uma necessidade de compreensão e de revelação. Eu quero te convidar para você ler comigo o texto que nós vamos aprender hoje, Hebreus no capítulo 11, um capítulo muito conhecido, e talvez vai ser projetado alguns versículos que a gente vai ler aqui no telão, mas diz assim a palavra de Deus, Hebreus 11, a partir do verso 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O bom testemunho da fé. Nós vamos entender que testemunho é esse. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E o texto aborda vários homens e mulheres de Deus que pela fé tiveram experiências bem extraordinárias. E o primeiro é Abel, que diz que Abel ele conseguiu fazer uma oferta para Deus, uma oferta aceitável pela fé. Depois, verso 5, fala de Enoque, que diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado. Pela fé ele foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho. Qual o testemunho da fé dele? Que ele tinha agradado a Deus. E o verso 6, o mais conhecido, eu diria, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí fala de Noé, que o Noé nunca tinha visto chuva, mas pela fé ele obedeceu e construiu uma arca, que todo mundo achava que era loucura, demorou 100 anos. Aí ele fala de Abraão, lá no verso 11, ele fala sobre Abraão o seguinte: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar, da praia do mar. Aí nós vamos ver vários outros. E de novo, Abraão, verso 17, o pai da fé, por isso que ele aparece muito no capítulo, diz assim: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, fé, prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Aí tem Jacó, tem Isaque, toda a história desses camaradas que pela fé também fizeram coisas extraordinárias. E aí diz: pela fé José, no fim da sua vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. O cara tinha fé que o povo ia ser retirado do Egito, e ele falou: quando isso acontecer, leve meus ossos, não quero que fique no Egito não, quero que seja enterrado na terra prometida. Aí fala de Moisés, verso 24: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. E ele diz que pela fé ele considerou toda aquela riqueza do Egito como nada, por causa do amor e pela fé que ele tinha. Aí, verso 29 eu gosto, diz: pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. E aí diz também o verso 30: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. De fato, aqui é o típico ganharam no grito, né? A experiência aqui deles. Aí fala da Raabe,
E aí no verso 32 ele diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam o fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército estrangeiro. Olha só que coisa extraordinária. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Mas aí de repente a narrativa muda. Diz assim: uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Verso 36, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, de novo a palavra, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Sabe, queridos, eu, estudando a palavra de Deus, cheguei a algumas conclusões. Primeiro, eu queria falar com você sobre isso aqui. Eu creio que a fé é a decisão mais importante da vida de uma pessoa. Você fala assim: decisão, pastor? Sim, fé é uma decisão. Fé não é uma coisa assim abstrata, que não sei, é um arrepio, um vento, uma sensação, algo que aparece e que vem do além. Não, fé é uma escolha, fé é uma decisão que a pessoa toma. O ateu decidiu crer que Deus não existe, Sabá liberal decidiu crer que Deus existe, e pronto. Fé não se explica, se escolhe. A gente decide. Agora, o que eu quero dizer? A fé é a decisão mais importante porque todas as outras decisões da nossa vida, elas acontecem a partir da fé. Todas as outras decisões da nossa vida serão feitas a partir do tipo e do tamanho de fé que cada um de nós temos. Né? Todas as decisões da nossa vida serão a partir do tipo e do tamanho de fé que nós temos. Isso é fato. Todas as nossas escolhas serão proporcionais à nossa fé, nosso nível de fé. E tem mais: a fé ou a falta de fé é que determina a qualidade e a profundidade, a saúde do nosso relacionamento com Deus. É por isso que no verso 6, o texto é bem claro: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Note que a fé é o pré-requisito, é um pré-requisito para agradar a Deus. Agora, é interessante que o livro, o capítulo de Hebreus, que nós lemos, eu não li todo, mas ele aparece 22 vezes a expressão pela fé. E eu tenho descoberto que a maioria dos crentes, apesar de falarem muito, eles não entendem o significado e a profundidade da expressão pela fé. Quando eu converti, há alguns meses atrás, lá em Santarém, eu cheguei na igreja, já tinha alguns jovens, e eu percebi que os jovens falavam muito essa expressão pela fé. E eu descobri que as igrejas evangélicas falam 2 idiomas, o português e o evangeliquez. E eu não entendia muito o evangeliquez. Hoje eu estou bem fluente, né? Está repreendido, está amarrado, pelo sangue de Jesus, só Jesus na causa, e por aí vai. Hoje eu estou bem fluente nesse idioma. Mas naquela época não. Então eu vi os jovens falando pela fé, e eu também comecei a falar pela fé. Tinha que imitar. Só que às vezes eu ficava confuso, porque em alguns momentos
a conotação, o significado era como os jovens falando assim, num tom de otimismo, de esperança, tá? Tipo, pela fé eu vou passar no vestibular. Pela fé eu vou comprar um carro igual esse. Pela fé eu vou ter um emprego abençoado. Pela fé não vai chover. A gente ia fazer um evento no ar livre. Pela fé não vai chover, está repreendido, nuvem. E eu também, pô, então é assim que funciona. Pela fé eu vou casar esse ano, em nome de Jesus. Ainda concluía com o nome de Jesus. Aí outras vezes, por isso que eu ficava confuso, porque em outras vezes eles falavam com uma conotação de que eles não estavam tão seguros, ou que algo não ia tão bem. Por exemplo, a gente perguntava, e aí, você vai para o acampamento, aí para o camp? Ah, só pela fé. Aí eu ficava em dúvida. Aí, vai passar de ano? Pela fé. Pela fé, tomara que sim. Eu não tenho bem certeza não, mas tomara que dê certo. E o casamento? E o namoro? Só pela fé. Já não foi esse ano. E aí eu comecei a entender que o povo não entendia o que significava pela fé. O que pela fé de Hebreus realmente quer dizer? O pela fé, a expressão pela fé de Hebreus quer dizer exatamente isso. Por causa da fé, em função da fé, no poder da fé, de acordo com a fé, em defesa da fé, para honrar a fé. Foi que isso, aquilo aconteceu. E aí eu comecei a entender que, de acordo com Hebreus, que nós lemos, a fé tem dois lados, o que eu chamo de os dois lados da moeda da fé. Me chama a atenção nesse texto é que existem dois lados. Você vai ver de forma muito clara. E quais são esses dois lados? O primeiro é o lado onde a fé, ela proporciona uma certa honra para quem tem a fé. É a honra que a fé proporciona. E o outro lado, preste atenção, é a honra que a fé requer. E aí, o que eu tenho visto? Mais que eu estudo, eu percebo que as pessoas de Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas seguidoras de verdade, elas tiveram em diferentes épocas da história, que você vê de Abel até os últimos profetas, eles tiveram experiências diferentes por causa da fé. Eles tiveram experiências em situações diferentes por causa da fé. Colheram diferentes resultados por causa dessa bendita fé. E aí é muito importante nós entendermos. Por exemplo, nesse texto mostra algumas pessoas que foram favorecidas, que foram ajudadas, que foram socorridas, que foram libertadas pela fé. Esse texto mostra pessoas que pela fé elas foram premiadas, elas foram abençoadas, elas foram enriquecidas, elas foram supridas. Pela fé, essas pessoas receberam milagres, elas obtiveram vitórias, elas experimentaram conquistas extraordinárias, elas experimentaram e alcançaram promoções, suas curas, seus milagres, receberam seus mortos pelo poder da ressurreição, tudo pela fé. Venceram barreiras pela fé. Celebraram o extraordinário pela fé. Venceram exércitos. Coisas extraordinárias. Mas em contrapartida, nesse mesmo texto, nós vamos ver pessoas, e às vezes as mesmas, que pela fé, por causa da fé, em honra à fé, em função da fé, experimentaram sofrimento,
perdas, experimentaram dor, angústia, perseguição. Eles experimentaram prisão, tristeza, foram sequestrados, tiveram seus bens roubados, subtraídos, viveram errantes, habitaram em cavernas e grutas e experimentaram a morte. Vocês estão comigo, igreja, ou eu estou sozinho? Estão com saudade do Eibe já, né? Eu cheguei à conclusão, lendo esse texto, que é interessante. É possível que em alguns períodos da vida nós podemos ser honrados pela fé, mas em outros tempos na vida precisaremos honrar a nossa fé. Eu cheguei à conclusão, lendo a Bíblia, que pela fé muitas vezes nós seremos aplaudidos, mas que muitas vezes também pela fé nós seremos criticados, ridicularizados. Que muitas vezes pela fé nós vamos receber os nossos grandes milagres, mas que muitas vezes pela fé nós teremos que ser um grande sacrifício. Precisamos entender e refletir o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado. Isso me fez pensar que tipo de evangelho que está sendo pregado para a igreja brasileira. Você sabia, isso me preocupa de verdade, porque o evangelho é um evangelho completo. Eu gosto de Hebreus 11 porque ele é completo. O evangelho de Deus é um evangelho pleno, completo. Tem que ser pregado tudo. Por isso que Paulo disse: eu preguei todos os oráculos de Deus. Tudo tem que ser pregado, não só a parte boa do evangelho. Eu cheguei à conclusão que o tipo de evangelho que se prega determina o tipo de crente que está sendo produzido. Me preocupou muito essa pandemia. Eu tenho viajado o Brasil, eu tenho conversado com alguns pastores, eles falam: pastor, a pandemia revelou algo que eu não sabia, quem que era e quem que não era. Tem pastor que a igreja fechou, o povo sumiu, já estavam com vontade de ir embora, veio a pandemia e falou: graças a Deus. 50%, alguns estão nesse dilema aí ainda. E eu estou preocupado que tipo de fé que os crentes da igreja brasileira estão tendo, que qualquer ventinho contrário desanima. Crentinho de açúcar, tapioca, que está voltando. Por quê? Porque, na minha opinião, a igreja brasileira, por muito tempo, vem ouvindo apenas uma ênfase, apenas um lado da mensagem da fé. É o lado do que a fé pode fazer por mim. O que a fé pode fazer por nós? Mas quase nada tem sido pregado sobre o que nós podemos fazer pela fé. O que nós precisamos, se for preciso, fazer pela fé. A igreja já ouviu muito sobre a fé que entrega, que dá, que promove, que faz cócegas, que leva a gente para a Europa. A fé que faz a gente casar com uma mulher bonita. A fé que dá um carro novo. A fé que me protege. Mas tem que ouvir mais sobre o outro lado, outra moeda. Outro lado da moeda. Eu não sou contra, pelo contrário, eu amo pregação de fé. Eu gosto de pregação que me põe para cima. Vamos lá, vamos ganhar o mundo para Jesus e tal. O diabo está debaixo dos nossos pés e eu sou filho do rei e comigo ninguém pode. Essa fé de resultados extraordinários, eu gosto, tem que ser pregado, é bíblico mesmo. Está certo, eu quero ouvir mais, eu fico ouvindo, eu oro: Senhor, aumenta a minha fé, eu aplico fé para ter mais fé. Eu peço o dom da fé, eu quero ser um homem enfesado.
Agora, eu creio também que chegou a hora da igreja ouvir sobre, quem sabe, perder pela fé, sofrer pela fé, suportar perseguição pela fé. E Hebreus 11 é muito equilibrado. Uma hora a fé honra, outra hora ela requereu que fosse honrada. E aí eu repito, há momentos em que seremos honrados pela fé, mas pode haver outros momentos que precisaremos honrar a fé. Pensa num cara que já foi honrado pela fé. Eu tenho uma lista de coisas para te contar que a fé já me honrou. Ter aceitado Jesus só fez bem para mim. Só fez bem. Agora, tem uma listazinha também de algumas coisas que eu já fiz pela fé. Eu já tive que renunciar pela fé. Eu já tive que abrir mão pela fé. Mas não vou nem falar que dá vergonha. Agora, você vê aqui. A Bíblia diz que, Hebreus 11, muitos pela fé obtiveram resultados extraordinários, espantosos, bombásticos. Ei, homem de fé! Mas a mesma Bíblia diz que outros, pela fé também, por causa da fé, perderam tudo, sofreram, foram perseguidos, momentos de terror na vida, foram cerrados ao meio, habitaram em grutas, viveram perseguidos, eram errantes, sem um lugar para morar, pela fé. Não sei quantos de vocês assistiram os vídeos dos nossos irmãos alguns anos atrás, algum tempo atrás, quando o ISIS estava cortando o pescoço todo mundo. Pela fé, cabeça rolou, pela fé. Agora, deixa eu contar aqui para vocês que existem 4 experiências relatadas na Bíblia de pessoas que amam a Deus. Não estou falando de gente que não amava, de gente ruim, pecador, incrédulo, não, de gente que ama a Deus. Existem 4 experiências muito nítidas na Bíblia. A primeira é o que eu chamo de pessoas que passaram pela vida sem ameaças de fornalha. Sem ameaças de fornalha, ou seja, sem ameaça, sem grandes crises, sem grandes perdas, sem perseguição, sem prisão. Olha o caso de Enoque. Pela fé, o Enoque foi o quê? Arrebatado. Nem passou pela morte. Olha que coisa boa. O Enoque foi um sortudo. Agora a Bíblia também mostra de pessoas que amavam a Deus, que sofreram ameaças de fornalha, mas seguido de livramento. Deus foi lá e livrou. Mandou o anjo. Paulo foi ameaçado de morte, logo que converteu, mas desceram ele num cesto lá pelo muro de Damasco. E, lavou. Ameaça de morte, mas foi livre. Paulo, conspiração dos judeus, os judeus queriam matar Paulo. Aí por provisão de Deus, o sobrinho ouviu a história, contou para o comandante montou uma baita de uma escolta, e Paulo não foi morto pelos judeus. Olha que coisa legal, né? Paulo mesmo fala sobre, estava prestes a ser jogado aos leões, e ele diz que ele foi livre da boca dos leões. Que livramento maravilhoso, tinha ameaça, mas Deus livrou o cara da fornalha. Uma terceira experiência, pessoas que foram jogados na fornalha, mas foram libertos na fornalha. Deus não libertou, não protegeu da fornalha, mas livrou na fornalha. Sabem quem foi? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O Pedro foi preso por Herodes para ser morto no próximo dia, mas à noite, de forma cinematográfica, o anjo vai lá e vai abrindo os portões, e o Pedro vai saindo, e que coisa linda, e tá lá. E a igreja orando para o Pedro ser solto, e quando ele bate na porta, ninguém acreditou que ele estava solto. Deus livrou Pedro da fornalha? Não, mas livrou lá na fornalha. Agora, tem uma quarta experiência. Pessoas que foram jogadas na fornalha e sem livramento algum, nem da fornalha e nem na fornalha. Eles tiveram, sim,
a dor da morte. Estevão morreu apedrejado e não houve livramento. João Batista foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Os crentes foram jogados no Coliseu para os leões comerem. Outros foram incendiados para iluminar o jardim de Roma. Não houve livramento nem da fornalha, nem na fornalha. A Bíblia mostra sofrimentos pela fé, seguido de livramentos, e sofrimentos pela fé, sem nenhum livramento. Deus não salvou João Batista, perdeu a cabeça. E não venha me dizer, ele não tinha fé e nem era um homem de Deus. O fato é, queridos, que sim, pela fé uns receberam, mas pela fé outros entregaram. Pela fé uns ganharam, e pela fé, por causa da fé, outros perderam. É assim a realidade da vida com Deus. Uns foram honrados pela fé, outros tiveram que honrar a sua fé. É assim que funciona. Uns foram arrebatados, a fé honrou. Outros foram cerrados no meio, ou ao meio. O que importa é que foram cerrados. Dor cruel. Aí eu fiquei pensando, rapaz, então nós precisamos entender isso. Porque existe o que eu chamo de a consistência da nossa fé. E a consistência da nossa fé não é medido, não é avaliado, não é verificado somente pelos resultados extraordinários que a fé pode trazer, mas também e principalmente em permanecer na fé, apesar da falta de resultados extraordinários. Vocês estão comigo ou eu estou sozinho? Está difícil, irmão? Eu sei que às vezes Deus me dá uma unção para consolar os desesperados, mas outras vezes Ele me dá uma unção para desesperar os consolados. Eu acho que hoje à tarde está mais nessa. Deixa eu te dizer algo, o quilate da nossa fé é avaliado quando pela fé, tanto quanto pela fé, resultados extraordinários são alcançados, mas também o quanto que a nossa fé é inabalável na adversidade em tempos difíceis. O quilate da sua fé não é visto apenas quando a gente só tem, conta a benção, irmão, conta a benção. Pastor, eu estava na Pinaíba, aí eu achei R$100 na rua. Amém, glória a Deus, foi fé mesmo. A gente olha para algumas histórias e fala, rapaz, que coisa extraordinária, 2 velhinhos, Abraão e Sara, já tinham aposentado tudo, não funcionava mais nada. A Bíblia diz que eles foram lá e bumba, fizeram um filho, sem Viagra. A fé funciona, ou melhor, funciona pela fé. Que coisa extraordinária. Agora, a essência da fé não é vista só quando tudo sempre dá certo, mas apesar de nem tudo dar certo. Nós vamos mostrar, nós vamos revelar o nível, o tipo de fé que nós temos, não é quando a gente fala, pastor, eu vou para a Europa, ganhei a passagem, pela fé. Igual o cara chegou e falou, pastor, desencalhei, pela fé vou casar. Glória a Deus, casar com mulher bonita é fé. E outra coisa, se você tiver que invejar algo de alguém, não inveje o resultado, inveje a fé dela, porque se ela tem resultado é porque ela teve fé. Você está comigo? Agora, a confirmação, a evidência da fé de Abraão não foi confirmada somente quando Isaac nasceu de forma sobrenatural. Você sabe que a fé de Abraão foi confirmada
quando ele tomou a decisão de obedecer a Deus e sacrificar Isaque. A fé de Abraão foi reconhecida por Deus na decisão de continuar crendo, apesar de Deus estar pedindo o seu único filho. Foi isso que rendeu a Abraão o título de pai na fé. Eu costumo dizer o seguinte: é também quando Deus pede, e não somente quando Deus dá, que provamos que a nossa fé é real e genuína. É também quando Deus pede, não somente quando Deus dá. O que você já deu pela fé? Quase a gente não ouve testemunho, né? A gente ouve testemunho do que a fé me deu. Pastor, só precisa ouvir, essa aqui foi demais. Esse carrão, isso aqui é fé, pastor, isso aqui foi um milagre. Mas não lembro de ninguém, pastor, pela fé eu dei esse carrão. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o que Gênesis fala, para você não pensar que eu estou falando heresia. Gênesis 22, 12. O anjo bradou o seguinte: não toque no rapaz. Abraão já estava para sacrificar seu filho. O anjo disse: não lhe faça nada. Agora, não foi quando ele nasceu, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Não esqueça disso. A diplomação da fé acontece no dia que a fé é provada. A diplomação da fé acontece no dia que a fé é provada. Foi quando Abraão entregou, não quando Abraão recebeu o garoto, que ficou confirmada a consistência da sua fé. Repito, a consistência da força da nossa fé é mensurada não apenas pelos resultados extraordinários que a fé produz e entrega, mas também pela capacidade dela se manter firme, apesar das circunstâncias desfavoráveis. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, é mais fácil permanecer na fé quando essa fé está entregando dividendos, quando ela está fazendo cócegas na vida. Qualquer um pode falar com a boca cheia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quando ele abre a geladeira e está cheio de picanha, iogurte, pirarucu, tambaqui, açaí, para os paraenses, né? Para os paulistas, pizza. Agora, eu quero ver o cara falar com a boca cheia: Senhor, meu pastor, nada me faltará, quando ele abre a geladeira só tem água. É nessas horas. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado com o evangelho que está sendo pregado. Eu lembro uma vez uma irmã lá, numa cidade onde eu era pastor, ela chegou para mim e disse: pastor, eu preciso falar um negócio com o senhor. Eu falei: pois não, irmão? Eu preciso lhe dizer uma coisa que eu disse para Deus. O que foi, irmã, que você disse para Deus? E ela estava ouvindo alguns pregadores aí. Tem uns pregadores que falam: põe Deus na parede. Você tem que pôr Deus na parede e exigir que Ele atenda a você, porque você tem o direito. Eu acho que ela ouviu essas pregações. E ela chegou e disse: eu já falei para Deus que se até dezembro desse ano Ele não transformar meu marido e fazer ele abandonar as amantes, eu não venho mais na igreja. O tipo de evangelho que está sendo pregado determina o tipo de crente que nós teremos nas igrejas. Agora deixa eu te dizer uma coisa: a consistência da nossa fé é avaliada pela capacidade de permanecermos na fé, mesmo quando isso representa entrega, dor, renúncia, abnegação, circunstâncias difíceis, por causa da fé que nós temos. Por causa da fé. A maturidade da nossa fé é percebida, é notada, é mensurada, é validada quando, apesar dos resultados e pela falta das cócegas que a vida nos negue, ela permanece inabalável. Vocês não entenderam? Se não entenderam, eu também. Mas eu entendo, é difícil dar amém nessas horas. Fica assim: meu Deus, quando que ele vai parar? Não aguento mais. Eu cheguei à conclusão, queridos, que a fé triunfante
não é somente quando ela altera as circunstâncias em nossa volta. A fé triunfante é também aquela que não se altera apesar das circunstâncias. É isso aí. Eu tenho chegado à conclusão que a essência da fé bíblica é demonstrada pelo nível de obediência, de perseverança, de continuidade, de louvor, de adoração em qualquer circunstância. E eu sei que não é fácil, mas é o que a Bíblia diz. Jó é um exemplo para nós. Quem era Jó? Um cara extraordinário, um cara rico, um cara bem-sucedido, um cara famoso. A Bíblia diz que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, tinha muita gente a seu serviço e era o homem mais rico do Oriente. E por que ele era isso tudo? Porque ele tinha fé. A fé dele trouxe esses resultados poderosos. Ele era um cara rico, famoso, uma fazenda grande, tinha L. 10 Hilux estacionados na frente da sua. Era entrevistado como um dos homens mais famosos, mais ricos da época. A Forbes tinha o nome dele lá. Só que um dia o diabo aparece lá no céu, não sei quem deu a entrada para ele. E ele chega na frente de Deus e Deus começa a gabar do Jó. Você tem visto meu filho Jó lá, o cara abençoado, hein? Homem íntegro, fiel. Aí o diabo disse, mas também do jeito que o senhor trata ele, o senhor dá tudo para ele, se abençoa ele com tanta coisa boa, só faltou ele dizer, até eu ia te servir se o senhor me desse tudo isso. Agora ele disse, tira isso dele, para ver se ele ainda vai te servir, para ver se ele ainda vai te amar, para ver se ele ainda vai te honrar, para ver se ele ainda vai te seguir. Tira! E Deus tinha fé no taco, disse, pode tirar, só não mata ele, não está autorizado a matar não. E o diabo foi lá e fez o serviço direitinho. E a Bíblia diz que num dia só, era uma notícia ruim atrás da outra. Um servo chegava, outro saía com notícia ruim. No mesmo dia os 10 filhos morreram. Você pode imaginar 10 caixões na sala da sua casa? Sem jumenta, sem camelo, sem Hilux, sem helicóptero. Tudo acabou. Perdeu tudo. Mas olha o que esse homem disse. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Mas hoje nós vivemos uma era que tem de crente culpando a Deus, entrando no STF contra Deus. O que tem de crente com raiva de Deus, e o irmão, perdoa a Deus, irmão, vamos ministrar, perdoa a Deus. Conversa fiada. Teologia é essa? Abacuque é outro livro inspirador, que revela sobre o que é fé. Abacuque é um livro que precisa ser lido nos nossos dias, está bem contextualizado. O capítulo 1 de Abacuque começa dizendo assim, o verso 2: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam o justo e assim a justiça é pervertida. Parece que ele está na Praça dos Três Poderes em Brasília escrevendo esse negócio. Parece que é um negócio de hoje, rapaz. A situação estava preta. E aí ele diz assim, agora, eu sei, eu entendo, tem muita gente que é pastor, e como vai ser agora? Ai, pastor, estou com medo. Ai, pastor, e se perseguirem a gente? Eu já vi gente falando, pastor, eu vou pedir minha cidadania, porque eu tenho direito em dupla cidadania, meu pai era espanhol, meu pai era italiano, meu pai, eu vou pedir, eu posso pedir o green card, e eu vou embora, pastor. E eu fico pensando assim, e eu? Que nasci no Aritapera. Tem como pedir green card para ninguém? Nem dupla cidadania. Eu vou ficar aqui, meu irmão. E eu não vou abrir para nenhum trem carregado de bauxita.
Porque comigo ou vai ou racha, então estoura a tampa da caixa. Não tem sapateado, não tem dança de rato, nem sapateado de catita. Ou vai ou racha, ou então estoura a tampa da caixa. Pode vir quente que eu estou fervendo. Esse é o tipo de fé que a igreja brasileira precisa ter. Vocês estão comigo ou eu estou sozinho nesse negócio? Abacuque 3, aí ele diz o seguinte: ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aí ele ora a oração mais extraordinária que está escrito na Bíblia: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Um dos homens que mais me inspira na Bíblia sobre fé é Paulo. Você sabe que Paulo é o cara que escreveu expressões que a gente ama. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Amém? Ele que falou, a fé fala, por isso que falamos. Só que alguns não sabem onde é que está o contexto desse versículo. 2 Coríntios 4,13 diz: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. E Paulo era um homem de fé. Paulo levou milhares de pessoas a crer em Jesus, fundou dezenas de igrejas, operou milagres extraordinários, experimentou milagres extraordinários na vida dele, teve suas necessidades supridas ao ponto que um dia ele escreveu: eu estou suprido e não tenho necessidade de mais nada. Oh, que resultado extraordinário! Ficou cheio de fé e trouxe resultados maravilhosos para a sua vida. Mas esse mesmo Paulo também teve que continuar agarrado, firme na fé, mesmo quando não tinha o que comer, porque ele passou fome. Ele disse: eu passei fome. Não foi jejum, porque jejum é quando você escolhe: hoje eu vou jejuar. Fome é quando não tem o que comer, mesmo que você escolha comer. Ele permaneceu na fé mesmo quando estava preso, passou parte da vida preso, mesmo quando foi esquecido e abandonado, e foi esquecido e abandonado várias vezes, mesmo na prisão, mesmo no naufrágio, mesmo no frio, mesmo sendo criticado, mesmo sendo perseguido, mesmo ameaçado de morte, ele não voltou atrás. Quando ele parecia um derrotado e sem resultados extraordinários para escrever, ele escreveu exatamente isso que eu quero mostrar para você. Olha o que ele escreveu. 2 Coríntios 4, vale a pena ler, eu sei que é demorado, mas vale a pena ler. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Aí olha o contexto que ele escreve aquele texto, todo mundo gosta. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Glória a Deus. Essa é a fé. Eu tenho chegado à conclusão que o ponto alto da fé, sabe o que é o ponto alto da fé? O ponto alto da fé é nunca perder a fé. Nunca perder a fé. Uma das declarações mais lindas da Bíblia sobre fé foi Paulo que fez. Quando escreveu para Timóteo, ele disse assim: eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu combati, é luta, é embate. Eu terminei a carreira, eu não fiquei pelo meio da estrada, eu não desisti, eu não parei de seguir Jesus por qualquer coisinha, não. Eu guardei a fé. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Paulo diz: nada me separará do amor de Deus, seja angústia, seja perseguição, seja coisas que estão acontecendo agora no presente, seja coisas que vão acontecer lá no futuro, nada vai me separar do amor de Deus. Uma das frases que alguém escreveu, não sei quem foi, não fui eu, mas eu gostei, agora é minha. Diz assim: quem perde dinheiro perde muito. Quem perde amigos perde muito mais. Mas quem perde a fé perde tudo. Eu vim aqui te dizer, queridos, que muitas vezes, e eu estou torcendo para que a fé honre vocês, e vocês têm um testemunho extraordinário para contar. Mas eu vim aqui também para dizer que, se for preciso, a fé pode pedir para você honrá-la. E aí nós vamos ter que estar pronto para isso.